Oi, pessoal, tô eu aqui de novo. Acabei de sair de uma live falando sobre gratidão com a Melissa Julie, que é portadora de esclerose lateral miotrófica, e estou aqui hoje para continuar com o projeto solidário Quem Cuida de Mim? Um projeto solidário que eu criei destinado aí especificamente para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, para aqueles profissionais que estão trabalhando no hospital, para os psicólogos que trabalham no hospital, enfermeiros, para os maqueiros, fisioterapeutas, enfim, para toda a equipe que trabalha aí no hospital. Então, esse é um projeto assim do meu coração mesmo, que surgiu pela minha empatia com esse momento que os profissionais de saúde estão vivendo. Estão lá na linha de frente como bons soldados, protegendo todos nós aqui. Então eu não tenho como não ser grata e como não me empatizar com a força, a coragem e a dedicação dessas pessoas. E hoje o meu convidado é enfermeiro, professor da FMP Fase aqui de Petrópolis e também é professor da UCP. Ele é o Ricardo Patuleia, que já está aqui. Eu vou mandar um convite aí para ele poder participar. Larissa, Lucimar, grande beijo para todos vocês. Já peço para irem disparando esse aviãozinho aí para todas aquelas pessoas que vocês conhecem que podem e devem compartilhar essa live com muitas pessoas, para que a gente torne esse projeto solidário um projeto de alcance a todos os profissionais de saúde. Eu tenho informações assim muito recentes de profissionais de saúde que cometeram suicídio, que tentaram o suicídio, que estão em depressão, que estão com síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, sofrimento por estar em isolamento. Então, que esse projeto seja um projeto que possa abarcar todas essas pessoas. Eu também estou disponibilizando o meu canal do Instagram, o Direct, para que o profissional de saúde que precise de apoio psicológico, que queira conversar, desabafar, mesmo que não me conheça, eu quero dizer para você, profissional de saúde, que eu estou de braços abertos para acolher o seu sofrimento, a sua angústia, para ouvir você. Então, entre em contato comigo pelo meu direct, focoebem.estar. Manda uma mensagem: oi, eu sou profissional de saúde. E eu vou retornar para você, para que a gente possa combinar a melhor maneira para que eu possa acolher você gratuitamente durante todo o período da quarentena. Você pode contar comigo, eu estou aqui à disposição para te doar o meu tempo, o meu acolhimento, o meu abraço virtual e também o meu conhecimento para te ajudar a viver um mundo melhor nesse momento de quarentena. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui convidar o Ricardo para participar aqui da minha live, um cara mega comprometido também com o que ele faz. E já mandei aí, e agora vamos lá, vamos falar sobre como é a vida do enfermeiro dentro de um hospital, dentro do local onde Covid-19 aparece e eles, profissionais, vão socorrer as pessoas. Ninguém escolhe estar na saúde por acaso. É porque tem um coração gigante. Então vamos lá, vamos participar, encaminhe essas lives aí para as pessoas, para que elas encaminhem para outras,
Vou aqui aceitar Paulo Bittencourt, um beijo para você. Ricardo, já estou aqui abrindo aqui a participação dele e muito em breve ele vai estar aqui para conversar comigo. Olá, Ricardo. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no Projeto Solidário Quem Cuida de Mim. Então, estou muito feliz de receber você, de você poder aceitar esse convite e doar teu tempo, tua experiência, teu conhecimento, não só para mim, mas para todas essas pessoas que vão passar aí e que tenho certeza, Ricardo, que uma palavrinha que você der vai ajudar as pessoas a enfrentar melhor a Covid-19. Então, queria que você se apresentasse aqui para o público. Eu vou me apresentar para o seu público. Eu estou vendo que tem conhecidos aí que não são meus, devem ser seus amigos, né? Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, trainer. Sou idealizadora da primeira certificação online sobre as forças de caráter e do primeiro jogo sobre as forças de caráter em formato de tabuleiro aqui do Brasil. Sou também idealizadora do treinamento Potencializando Forças e Resultados para desenvolvimento de liderança e de equipes também. Sou mãe, esposa, tia, sobrinha, filha, amiga, gente como todo mundo que está passando aí, e me empatizei com a causa dos profissionais de saúde. Agora você, Ricardo, se apresenta aí para os meus convidados, por favor. Então, Ana, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pela tua sensibilidade, não é, de em plena pandemia estar disponibilizando o seu tempo, o seu ofício de psicóloga, para estar apoiando não apenas a população em geral, que é obviamente a principal afetada aí por essa pandemia, mas também outro público-alvo dessa pandemia, que todos nós estamos mais sensibilizados, que são os profissionais da saúde, né? Como você já muito bem disse, eu sou enfermeiro, me formei em 2008, início de 2008, pela FMP Fase, né? Fiz também o curso de licenciatura, que habilita a gente para poder dar aulas, atuar também no campo da educação em saúde, da educação profissional, capacitando também para o ensino superior e técnico, né? Depois de um tempo, eu fiz uma pós-graduação em farmacologia, porque eu sempre tive muito apreço pela área e sempre tive muito interesse em dar aula sobre o assunto, né? Então, eu não vi outra forma a não ser fazer uma pós-graduação lato sensu naquilo que eu, de fato, gostava durante a graduação, né? Depois de tê-la concluído, não é, eu fiz mestrado em educação na Universidade Católica de Petrópolis, não é? E atualmente dou aula nessas duas faculdades, né? Na FASE, FMP Fase, e na UCP, né? E também, atualmente, trabalho no Instituto Estadual de Cardiologia, no setor de regulação de vagas, e também no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no setor de emergência, atualmente destinado a pacientes com o novo coronavírus. Todos no Rio, né? Esses dois locais que você trabalha. Esses dois locais, eu entrei no Serviço Público do Estado com um ano de formado, em 2009. Curiosamente, a gente tinha a pandemia do H1N1. Né? Eu trabalhava na emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Né? Depois, em 2014, eu fui relotado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, essas mudanças que o Estado faz. E em 2017, eu fui lotado no Instituto Estadual de Cardiologia, que eu estou até hoje. Eu também já trabalhei na coordenação de emergência regional da Barra da Tijuca, que é uma unidade que compõe ali o Hospital Municipal Lourenço Jorge, e atualmente eu estou no próprio hospital. Nossa, olha, isso é que é bagagem, hein, Ricardo? Verdade. Né? Eu tive a experiência, o desafio de um ano de formado, trabalhar na pandemia do H1N1. Se você me pedir um comparativo, eu posso te dizer que era bem melhor trabalhar naquela pandemia. A gente Imagina. conseguia assistir melhor, não é?
embora nós tivéssemos registradas algumas mortes aí, principalmente de gestantes, também alguns profissionais da saúde, crianças também eram muito afetadas na época, mas nós não chegamos nem aos pés disso tudo que nós estamos vivendo hoje, claro, dada a alta transmissibilidade desse novo vírus, que é importante, Ana, a gente fazer um esclarecimento à população, não é? A família coronavírus, ela não é uma família recém-conhecida, né? Ela é uma família de vírus que em 2002, perdão, provocou a pandemia de SARS, que é a síndrome de angústia respiratória. Depois, em 2012, provocou a epidemia de MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, como eles chamaram. Dessa vez a gente tinha o coronavírus 1. E agora, em 2019, final do ano, nós tivemos o início da SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus com características diferenciadas, é um vírus mutado geneticamente falando, e pelo fato dele ter tido essa mutação, não é, uma de suas características é a alta transmissibilidade. Por isso que nós tivemos as primeiras ocorrências em dezembro, final de dezembro. Próximo ao dia 20, nós já tínhamos uma situação bastante grave na China, que foi o país de origem, não é? E um tempo depois, esse vírus estava infectando países próximos, países da Europa, né, os Estados Unidos, e final de fevereiro chegando aqui ao país, né? Então, quer dizer, nós temos um quadro muito grave, dada a característica da alta transmissibilidade desse vírus. Então, é importante a gente se apegar a essa terminologia, porque quando a gente fala que um vírus é altamente transmissível, é porque a velocidade de transmissão também será acelerada. E é essa a preocupação. A preocupação não é só o número de casos totais, mas a velocidade com a qual esses casos totais se consolidarão. Quanto maior a velocidade, que está muito ligada às medidas restritivas, pior é, tanto para aqueles que serão assistidos no serviço público, principalmente, que é a grande maioria, quanto aqueles que serão atendidos na iniciativa privada, né? Por quê? Sim. Porque quanto mais infectados de uma vez só, mais pessoas procurarão essas unidades de saúde e aí menor a chance das equipes terem recursos para todo mundo que chegue ao mesmo tempo. Aparato para atender. E aí começa, né, um pouco do nosso papo de hoje, que tem muito a ver com o aspecto emocional aí dos profissionais, que é a questão de salvar as vidas. Nós, profissionais, existimos porque demandas da sociedade existem. E se tem uma demanda da sociedade, é a demanda pela cura, pelo equilíbrio da saúde, que é uma demanda altíssima, né? A saúde tem um valor muito grande na hierarquia de valores humana, né? Então, obviamente, né, nós existimos para curar, para salvar, para promover saúde, para recuperar, para apoiar, enfim, para tantas coisas que permeiam a qualidade de vida das pessoas. E quando nós nos deparamos com um cenário caótico, adverso, né? Obviamente, não é? Isso dá uma sensação de impotência para a gente, uma sensação de que nós realmente não colaboramos para salvar aquela vida, muito embora a gente saiba que os problemas estruturais aí são grandes. E também é importante colocar que o sistema público de saúde ele tem 3 atores. Ele tem o gestor, o usuário e os trabalhadores. Todos devem fazer sua parte. Não é uma questão de culpabilizar ninguém nesse momento. E se tem alguém que nesse momento precisa fazer sua parte mais que nunca, é a população, é o usuário. Porque quando o usuário tem a consciência de que ele precisa aderir às medidas restritivas, não é? Ele está pensando no coletivo, no sistema de saúde, poder atender todos de forma qualitativa. Então esse é um apelo que a gente faz
no início dessa transmissão, para que as pessoas deixem as paixões ideológicas de lado, deixem a política de lado. Não é hora disso. Nós não estamos com os palanques eleitorais abertos para que as pessoas subam nele e nem é momento para isso. Portanto, o momento agora é de união. E se tem uma coisa que devemos fazer é proteger a coletividade, não é? É ser solidário. E a melhor maneira de ser solidário nesse momento é realmente aderindo aí às medidas restritivas. Sim, foi muito bem colocado isso que você trouxe, porque aqui em Petrópolis, vou falar diretamente da minha cidade, né? Aqui em Petrópolis foi preciso que fosse baixada uma ordem de que a partir do dia 4 todos iam ter que usar máscara para a gente ver na rua pessoas utilizando máscaras. E isso é muito angustiante, porque a gente precisa falar aí da gentileza urbana, né? Da gentileza, da bondade, da humanização que o mundo estava perdendo e que a Covid veio esfregar isso na nossa cara. Vamos olhar para o outro, vamos ter cuidado com o outro, vamos cuidar da gente para cuidar do outro. E você falar da hierarquia desses três setores fundamentais aí, isso é muito importante, porque às vezes a gente sabe que é precário, o sistema de saúde é precário, mas no caso da Covid, não é sistema público de saúde que está precário e que vai deixar de atender um familiar seu. A rede privada também vai deixar de atender um familiar seu, porque não vai existir leito, não vai existir respirador, não vai existir UTI. Então, mesmo você que tem plano de saúde e que tem a oportunidade, o privilégio de ter um plano de saúde, precisa respeitar você e ao outro. Então, tem sim que usar máscara. Tem sim que ter cuidado com o outro, porque hoje não existe rico, pobre, preto, branco, afortunado ou não, para contrair Covid e ter que parar num leito de UTI e querer salvar a sua vida, tá? Covid é coisa que dá em gente e mata. Você tem visto o número crescente disso, não só no nosso país. Isso não é uma questão de país de terceiro mundo. Isso é uma questão da humanidade, do mundo inteiro. Então, vamos ter cuidado, sim, porque é assim que a gente vai conseguir se reinventar quando essa pandemia passar, quando descobrirem uma vacina, uma forma de controlar a Covid. Porque antes disso, nós vamos ter que nos habituar a nos relacionarmos de uma forma completamente diferente, atípica daquilo que é próprio do ser humano, que é esse contato. Estou errada, Ricardo? Não está errada. E você falou uma coisa muito importante e que aqui eu vou pegar um gancho, eu vou roubar um pouquinho da interdisciplinaridade aí da psicologia social. E você sabe que as representações sociais são isso, né? O imaginário social, ele muitas vezes é contaminado, não é, por notícias falsas que são veiculadas na internet. Esses dias estavam veiculando, por exemplo, caixões cheios de pedra, dizendo que os governos estaduais estavam, por exemplo, escondendo ou ampliando o número de mortos de Covid, quando você sabia que aquela notícia é de anos atrás e contou sobre as fraudes de seguradoras, não é? As fraudes em seguradoras a despeito de seguros de vida, não é? Um outro detalhamento importante, e aqui puxando um pouquinho para a terapêutica dessa questão da Covid, não é? É importante ficar claro que nenhum medicamento, absolutamente nenhum, demonstra eficácia terapêutica na doença. O que é eficácia terapêutica? É você dizer que aquela substância farmacológica manipula o meio patológico ou fisiopatológico de tal forma a revertê-lo, não é? O máximo possível. Nenhuma droga, substância farmacológica, até este momento, tem sua eficácia comprovada, não é? O que nós estamos assistindo é uma obscuridade
com relação ao meio fisiopatogênico, ou seja, como biologicamente essa doença se desenvolve. E é importante deixar claro que o remédio, o fármaco, ele não age sozinho, ele é um manipulador do meio biológico. Se você desconhece o que está acontecendo ali, não é? Obviamente, você vai ter dificuldade de compreender qual substância farmacológica será aplicada. Então, as pessoas não podem se apegar ao seguinte: a cloroquina realmente dará jeito na situação, podemos sair à rua, já tem remédio, a indústria está escondendo. Não, não é isso. A cloroquina, de fato, tem um efeito anti-inflamatório e impede as células inflamatórias, ali, as células de defesa na região, mas não demonstrou eficácia terapêutica, segundo alguns estudos, com relação especificamente a essa questão. Então é importante que isso fique claro para as pessoas, não é? Você vê, recentemente é que descobriram que algumas mortes tinham alinhadas à questão da hipercoagulação, né? Alguns trombos estavam presentes em vasos renais e pulmonares, o que explicava o agravamento da doença de uma forma mais súbita, né? E em algumas pessoas que, inclusive, inicialmente não tinham fator de risco, obesidade, hipertensão, diabetes, né? Então, o meio fisiopatogênico dessa doença, ele está obscuro e está sendo descoberto, né? Assim como a questão da vacina está caminhando. Então, nós temos uma doença grave em curso, presente em todo o mundo, é uma pandemia, provocando milhões de mortes, de letalidade. Essa é a verdade, não é? E no Brasil, especialmente, uma letalidade relativamente alta, principalmente em regiões mais pobres, né? Em regiões onde o acesso à saúde são piores. Porque quando uma pessoa não acessa a saúde, o sistema de saúde, adequadamente, ela tende a não ter uma saúde estável, uma saúde com qualidade. E frente a essa doença que é grave, isso aí pode ser fatal. Talvez isso ajude a explicar um pouquinho também por que algumas regiões do país que não têm um acesso de qualidade, não é? Nós estamos assistindo aí uma concentração Manaus, do número por maior. Exemplo, justamente, né? Maranhão, Fortaleza, são estados que estão sofrendo muito, periferia de São Paulo, periferia do Rio, né? Justamente. E agora a gente ainda teve a uma descoberta do saneamento, né? Exatamente, exatamente. Então você vê que é assim uma condição, né, de uma junção de vários fatores para que a doença aqui no Brasil se alastre muito de uma forma vertiginosa, com um pico muito alto. E o que você falou sobre as medicações, a cloroquina, por exemplo, e inclusive a maneira como o vírus se manifesta de fato no corpo, isso ainda não está 100% fechado, ainda tem muitos estudos, muita especulação. Então, gente, veja só, ontem eu ouvi falar, porque no Brasil já tem a vacina e estão escondendo para dar para os mais abastados, para os ricos. Mentira. Fake news. Não acreditem nisso. Isso tudo é um processo em andamento. Uma vacina não leva 1 mês, 40 dias para ser avaliada, testada e aí então chegar no mercado. Não é isso, Ricardo? Não tem um tempo específico para isso acontecer? Certamente. Primeiro são os testes in vitro, não é ali dentro de laboratórios, depois determinados grupamentos de animais são utilizados. Alguns países utilizam, por exemplo, o estudo com macacos, eles pegam um grupo placebo e outro grupo controle, então um grupo é infectado e não recebeu a vacina e é infectado, esse provavelmente vai desenvolver sintomas, e o outro que foi infectado e recebeu a vacina. Como que foi isso nesses animais, né? E depois, que é uma fase que está chegando, é uma fase de testagem em humanos, uma testagem limitada, depois essa testagem ela vai se ampliando, né, para que matematicamente a eficácia e a possibilidade de eventos adversos
sejam mais fidedignamente testadas, não é? Os Estados Unidos, nesse ponto, e o Reino Unido, a China parece que também, não é, estão bastante avançados nessa questão Sim. de testagem em humanos, mas nós devemos compreender que isso aí, antes do fim do ano, não há uma previsão para que essas vacinas sejam concluídas, não é? E outra coisa que é importante também, que está desafiando a ciência, é a possibilidade de mutação do vírus. Quanto maior a possibilidade de mutação do vírus, não é? Digamos assim, mais difícil é encontrar uma vacina que Ter o tenha uma controle. validade no organismo por mais tempo. É o caso da vacina da influenza, da gripe. A gente toma vacina em março, abril, e tem muita gente que chega em novembro, ali, setembro, e diz o seguinte: pô, eu peguei gripe. Pegou porque, de repente, o vírus tenha sofrido mutação. Tá certo que, de repente, os sintomas não foram tão agressivos assim, porque tomou a vacina, não é? Mas acabou desenvolvendo aí uma síndrome gripal. Então, isso precisa ficar claro. É a história das representações sociais, do imaginário. Nós temos as mídias sociais aí que muito colaboram para fazer isso que a gente está fazendo, que é esclarecer, mas tem um contraponto também, que são as mídias sociais, não é? Que dão um palco para essas... Desagregadoras. Né, nesse palco aí, que dão esse palco aí desagregador que você está dizendo. Com relação Exatamente. à ivermectina, que eu vi que a minha aluna ali perguntou, não é? Na verdade, alguns países ventilaram essa possibilidade. É claro que são pesquisas, a ivermectina é uma medicação antiga, não é? Mas não há também resposta terapêutica eficaz comprovada com relação à questão da Covid-19. Assim como o Anita, que é um antihelmíntico, né, também não tem sua eficácia comprovada, embora o próprio Brasil faça pesquisas na área. A divulgação desses estudos fez com que o governo passasse a considerar determinadas substâncias como controladas. Então você não compra mais Anita sem receita, porque as pessoas, a partir do Ótimo, é momento isso mesmo. em que Senão elas sai ficam todo mundo sabendo... na farmácia comprando. Justamente, né? Então é importante a gente frisar essa questão farmacológica. Não há medicamento com comprovação 100% eficaz. O que está acontecendo são protocolos que são montados com base em estudos, principalmente em estudos em cadáveres, né? Porque em São Paulo, por exemplo, foram feitos esses estudos e foi desses estudos que nasceu a tese de que havia uma hipercoagulação. De uma certa maneira, a cascata inflamatória provoca a agregação plaquetária, né? A questão da formação de trombos ali pode desenvolver isso, e aí alguns anticoagulantes foram colocados na lista de protocolos farmacológicos. Em alguns pacientes com sucesso, em outros não. Então tem muita gente que os protocolos farmacológicos são cumpridos, mas mesmo assim esses pacientes, eles morrem. Então é importante deixar isso claro. Não há medicação com eficácia clínica comprovada com relação a essa doença. Então, veja só, eu quero esclarecer aqui para as pessoas que estão passando aqui que essa live não é para deixar vocês para baixo, deprimido, pessimista, pedindo socorro, desesperado, não. O objetivo é informar, porque pessoas informadas conseguem lidar com as catástrofes, com as adversidades de uma maneira mais minimizada, tá? É a informação que faz com que a gente consiga obter sucesso numa situação ou outra. E quero deixar aqui bem claro para vocês que o Ricardo está falando é dados de uma pessoa que estuda, que está no meio do estudo, por isso a importância dele participar desse processo, para que todos vocês tenham conhecimento que estamos falando de uma pandemia letal e que não é para usar máscara. A minha está aqui porque eu não saio sem ela. Gente, não é para usar máscara aqui. Não é para usar máscara aqui. Não é para usar máscara aqui. É para usar máscara assim, para prevenir você, salvar quem você ama
e salvar quem você nem nunca viu perto de você e não tem sentimento nenhum por ela, tá bom? Bom, agora, Ricardo, queria que você falasse um pouco da tua experiência mesmo ali, em loco, nos hospitais. Qual foi assim o momento que mais te impactou negativamente de tudo que você faz? Você trabalha ali diretamente com os pacientes ou você trabalha na retaguarda orientando uma equipe de enfermeiros? Como é que é o funcionamento do teu trabalho? Então, em um dos hospitais eu trabalho diretamente prestando assistência a pacientes com a suspeita, né, e com toda a sintomatologia, porque na verdade os testes demoram a ficar prontos, não é? E Sim, trabalho também com pacientes com confirmação de diagnóstico, né? O que a gente observa nesses pacientes é uma variação do grau de gravidade. Para você ter uma ideia, no meu último plantão, a gente tinha um paciente que no início não é, do expediente, no início do plantão, um paciente relativamente jovem, 43 anos, ele estava comendo, falando, fazia ligações por vídeo, isso de manhã. À tarde a tosse piorou bastante, não é? E aí nós tivemos que terminar o plantão com ele no respirador, sedado, entubado. Não é? Então é foi uma rápido. doença que progride muito rápido e que tem algumas especificidades. Para você ter uma ideia, outro paciente de 70 e poucos anos, de tarde, logo depois do almoço, aliás, de manhã, antes do almoço, cantamos parabéns para ele, era aniversário dele. Não é? Quando eu retornei do almoço, ele teve uma queda da oxigenação importante, não é? Não precisou ser entubado, mas sabe o que a equipe fez com ele? Virou o posicionamento, virou o decúbito que a gente fala, colocou ele em prona, decúbito ventral, e aí ele ficou em ar ambiente com 98% de oxigenação, quer dizer, oxigenação boa, normal. Então verifique que são especificidades que tem ali que a gente tem que estar Cada alerta. caso é um caso, né? Por que nós não fizemos essa conduta no paciente anterior que foi para o respirador? Porque era um paciente obeso. Então, a gente não conseguia colocá-lo em decúbito ventral de prona, porque essa posição mais prejudicava do que ajudava. Então, Explica isso aí para quem não conhece, Ricardo. o decúbito ventral, a posição de prona, é exatamente a posição com o bumbum para cima. Não é? É o decúbito ventral que a gente Ah, fala. Para o paciente que tem insuficiência respiratória, depender da doença, dificuldade para respirar, ou fica mal adaptado ao respirador que a gente fala, esse posicionamento ele permite uma melhor expansão pulmonar e uma melhor adaptação ao ventilador. Por isso que quando a gente vê as reportagens mostrando os hospitais da Europa, não mostrando ali os pacientes na UTI, a gente verifica que na hora do banho os profissionais estão virando o paciente de barriga para cima e depois eles retornam com o paciente de barriga para baixo, bumbum para cima. Isso é a posição de decúbito ventral, a posição entendi. de prona. Então, mais do que nunca, a gente está sendo desafiado a ter um olhar particular a cada caso. E aí uma coisa que impacta também é que os médicos, mediante avaliação rigorosa, eles já, digamos assim, adiantam um protocolo de prioridades. Pode ser que dentre aqueles pacientes todos internados ali, os médicos digam quem é prioridade para se agravar, ir para um respirador. E quem é que não tem essa prioridade e que tem grandes chances de, mesmo indo para um respirador, vir a óbito. São protocolos de guerra mesmo, que a gente usa, não é? É essa imagem que a gente tem quando nós temos uma situação iminente dessa, não é? Então, tudo que a gente fala não é para, digamos assim, causar uma hipervalorização, ser pessimista, mas para sensibilizar o Ser imaginário, realista. não é ser realista, para a adesão a essas medidas restritivas. Então, mais do que nunca, nos plantões do dia a dia, nós estamos sendo desafiados, né, a, digamos assim, observar as particularidades de cada paciente. Agora, ô, Ricardo, você, assim, como que é para você, como tem sido para você receber um comando, né? Você tem uma chefia, um comando para você escolher, né? Claro que você tem critérios, como você falou, mas você, pessoa,
como é para você lidar com esse comando e ver, bom, agora essa pessoa aqui a gente vai realmente dar uma priorizada nela, porque a outra pessoa. Para o ser humano ter que escolher isso deve ser algo assim muito difícil. Eu particularmente defendo que essa decisão nunca deve ficar na mão de um único profissional, à medida que todos os profissionais assistem os pacientes. A gente vê muito falando, o médico vai decidir, né? O fisioterapeuta vai decidir. Sim. Fora do país, em algumas regiões do país, o enfermeiro está decidindo, né? Na verdade, nós estamos no meio de uma guerra biológica, a gente não pode deixar de mentir com relação a isso, e essa guerra biológica ela está sendo enfrentada dentro dos ambientes assistenciais, dentro dos hospitais. Então, o correto são esses hospitais criarem comissões multidisciplinares de avaliação de prioridade desses pacientes. Então, o fisioterapeuta é um profissional que nós vimos a Josi aqui participando esse dia, fundamental para opinar, porque é um profissional que mexe no respirador. É um profissional que, digamos assim, regula o respirador, não é? Então, esse profissional... Pulmão, né? Exatamente, ele é protagonista, não é? Então ele deve ser ouvido, não é? Então, assim, os pacientes eles devem ser examinados e criteriosamente essas decisões não devem ficar na mão de um único profissional, mas na mão da equipe multidisciplinar. É extremamente dolorido, não é? A gente falar de prognóstico, de futuro, porque a gente não controla a vida. A gente também não controla a morte, né? Nós poderemos salvar uma pessoa da morte, nós poderemos, digamos assim, melhorar a qualidade de vida de alguém. Ser esse instrumento, né? Exatamente, mas nós não decidimos, na verdade, se aquela pessoa tiver que morrer, né? Enfim, a gente não tem o poder dessa decisão. Não é verdade? Então, assim, eu creio que a melhor coisa a se fazer é que isso fique a cargo de uma equipe multiprofissional que realmente faça um estudo, um detalhamento intenso sobre as necessidades desses pacientes. Você vê que nos cuidados paliativos, né, em pacientes terminais, oncológicos, por exemplo, há critérios para você definir quando aquela pessoa não deve mais receber tratamento, porque aquilo vira uma iatrogenia. Né? Você vai acabar tratando aquela pessoa ali, né, sem que haja benefícios a ela. Então, os procedimentos que você faria, sobretudo os invasivos, vão causar muito mais, digamos, incômodo. Danos. Exatamente. Então, assim, eu creio que isso não deva ficar na mão apenas de um profissional. Eu acho que é importante essa colocação, não é? E é extremamente difícil, é uma decisão extremamente difícil, não é? E foi aquilo que nós colocamos. Nós temos esse problema aí das curvas de aceleração estarem produzindo toda a necessidade dessas decisões aí. Sim, é verdade. Ô, Ricardo, nesse período todo que você está vivendo tudo isso, você também teve que se afastar. Sim. Né? Você se sente à vontade para falar sobre isso? Me sinto, claro, com certeza. Aliás, eu já vi que tem uma colocação ali perguntando sobre o isolamento, quanto tempo, né? Bom, segundo... Isso eu ainda nem li. Segundo as pesquisas mostraram, o tempo é de 14 dias, não é? Porém, é importante que o médico avalie cada caso, não é? Por que é importante que o médico avalie cada caso? Porque tem pessoas que podem ter a transmissibilidade do vírus após esse período, tem se observado isso, ou até apresentar sinais e sintomas, não é? Fora desse período de 14 dias. Então, o médico tem que avaliar quando o retorno deve ser realizado, né? Se possível, fazendo o teste sorológico para ver se o chamado IgM, que é o anticorpo da fase inflamatória ativa, já está negativado, porque isso mostra que você não tem mais, digamos assim, vírus agindo em você, não é? Como esse teste ele é pago, não está disponível para todo mundo, não é? Isso gera uma dificuldade de parametrizar isso. Com relação a mim, né, os sinais e sintomas começaram depois de um plantão nesse local que atende pacientes com coronavírus, né? Eu tive febre, né? Nos 2 primeiros dias, enfim, tive muita tosse, mas eu tinha o temor da falta de ar, né? Eu não tinha falta de ar, mas eu tinha o temor nos primeiros dias. O medo de...
O medo né? de aquilo acontecer. A gente sabe que essa é uma reação de defesa, né, do ser humano. Então eu tive, principalmente à noite, os pensamentos de será que eu vou ter uma falta de ar? Será que eu vou ter que ir para o hospital, de repente entrar no oxigênio? E nós que temos determinadas noções e sabemos onde o calo aperta, não é? Parece que o medo aumenta mais ainda. Não é porque Olha, nós temos médico noções ali do doente que é um ocorre. problema, né? É um problemão, Médico doente, exatamente. todos nós profissionais de saúde, quando a gente se depara com um bicho-papão que tem ali, né? A gente fica meio agoniado mesmo. Exatamente, não é? Então, assim, tinha esse temor, né? E conforme foram passando os dias, eu fui melhorando, né? No quarto dia, eu já tive uma melhora significativa, que foi o dia que eu coletei o exame, não é? Eu até no início achei que pudesse ser uma sinusite ou alguma coisa parecida, né? E aí, depois de 5 dias do exame colhido, veio aí o laudo dizendo que era positivo para a doença, né? Ah, Mas agora eu estou mais alerta, obviamente, no ambiente assistencial, porque a gente ainda tem uma dúvida aí se quem pegou pega de novo, enfim. A gente não pode ter essa certeza de quem já se infectou está livre. A ciência tem sim, colocado que isso é bastante frágil, porque são necessários mais estudos que calcem isso aí, embora haja naturalidade de nós termos anticorpos para prevenir aí uma infecção, pelo menos a curto prazo. Mas isso é sim. uma coisa que a ciência ainda não deixou claro. Mas Então, ainda hoje, quem tiver contraído Covid-19, passado aquele período de 14 dias mais ou menos, né? Não é para sair por aí, gente, gotejando na é cara de ninguém, verdade, com não. certeza. É para ficar guardadinho e, ó, máscara. Por quê? Porque os estudos são recentes, um vírus agressivérrimo, então você não vai sair por aí se descuidando, porque você pode se reinfectar ou continuar infectando outras pessoas. E essa é uma informação de inteligência, né? O que eu quero dizer é que hoje nós precisamos muito da inteligência emocional. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos ter automotivação, que é a capacidade da gente se motivar para lidar com essa diversidade que o mundo está trazendo aí para nós e nós estamos vivendo com isso aí o tempo inteiro. Nós precisamos trabalhar em equipe. Eu não preciso estar lá dentro do hospital para ajudar o Ricardo a trabalhar. Eu posso ajudá-lo da minha casa. Como? Agindo de forma preventiva, com cuidado. Isso é ajudar aquela equipe que está lá no hospital trabalhando, né? Não é isso, Ricardo? Certamente, você falou uma coisa importantíssima, né? Existe uma área das ciências biomédicas denominada saúde coletiva, não é? E essa é uma Isso. ação de saúde coletiva, porque quando você faz isso, você não está somente se protegendo, mas protegendo a outros também. E se há alguma coisa que falta na gente, é esse senso coletivo. Falta muitas vezes na gente esse senso coletivo. O Brasil já sofreu muito com epidemias, não é? Surtos de arboviroses, dengue, zika, chikungunya, né? Nós tivemos Sim, em 2015 um quadro extremamente grave, não é? De grave. epidemia de arboviroses. E, na verdade, essa é uma questão que nasce de um problema pedagógico, porque a partir do momento em que eu mantenho no meu terreno água parada, talvez eu nem esteja naquela casa mais morando, a casa esteja vazia, mas aquilo, no caso, vai atrair a doença para os meus vizinhos, para a Perfeito, coletividade. Então é perfeito. importante que nós tenhamos a empatia que você está falando, a Sim. solidariedade, o uso da máscara é essa atitude, né? Esses dias eu entrei dentro do mercado, ainda não era obrigatório o uso de máscara. Quase a metade dos consumidores que estavam dentro do mercado estavam sem máscara, né? Quer dizer, é preciso um decreto do prefeito para dizer que é obrigatório o uso de máscara, né? Na verdade, nós já deveríamos ter essa consciência. E não Passa temos pela consciência de cada um, né? e não temos por quê? Porque não é uma cultura do nosso povo ter essas ações. Eu tenho falado muito isso. Perfeito. Não é? A China já enfrenta esses problemas há algum tempo. Então, nós assistimos a pessoa gripada na China, fora dessa pandemia, por exemplo, ela usa máscara.
não é? Eles tomam uma distância necessária, eles são um povo muito mais metódico nessas questões. E Sim, muito mais evoluídos nesse sentido. E muito mais do que a gente discutir esse momento de pandemia, Ana, eu tenho dito isso, é o momento também da gente começar a discutir o pós-pandemia. Já que a gente quer também, não é, ter uma visão mais positivista da história, não é? Então a gente também tem que discutir o período que nós vamos estar começando a sair disso. E a lição que fica é que nós precisamos resgatar determinadas atitudes que nós vimos banalizando. E aqui eu faço uma autocrítica, como enfermeiro, como profissional da saúde, que muitas vezes dentro do próprio ambiente assistencial, nós banalizamos uma simples lavagem das mãos. Nós não lavamos as mãos dentro do próprio ambiente assistencial, tiramos o capote, não é? É errado, nos paramentamos errado, tiramos essa paramentação errado, encostamos na cama do paciente, encostamos na parede hospitalar, nós colaboramos muitas vezes para que essas infecções se disseminem dentro desses ambientes. Verdade, então, nós é somos necessário... hospedeiros e transmissores disso. Justamente. Emprestamos nosso corpo para isso. Né? É necessário que nós tenhamos uma consciência mesmo com relação a isso. Você quer ver uma coisa que assim me assustou muito, e você falou agora, eu me lembrei. Eu estou num sítio, né? Na quarentena, no isolamento, eu estou num sítio, meu marido é grupo de risco 3 vezes, minha mãe é grupo de risco, e ela é acamada, eu ajudo a cuidar dela, faço um revezamento com as minhas irmãs. E aí eu saio de lá do sítio, entro aqui no meu consultório e trabalho o dia inteiro isolado. Eu não saio para comer, eu não saio para absolutamente nada, trago o meu lanchinho. Mas teve um dia que eu esqueci o lanche, e aí eu comecei com uma dor de cabeça, falei, bom, eu sou pré-diabética, eu falei, bom, eu vou ter que sair por aí, vou arranjar algum lugar que eu possa comer. Aí cheguei e pedi um cafezinho, porque eu adoro um cafezinho preto. O rapaz, primeira coisa que me assustou, ele estava fazendo a higiene do banheiro do local. Ele saiu e não lavou a mão. Aí eu comecei assim. E é tão interessante que isso impactou tanto que era para eu ter tido uma atitude na hora para dizer eu não quero mais o café, muito obrigada. Mas eu não disse, eu fiquei impactada. A gente tem vergonha, a gente tem dificuldade de se colocar, né? E aí eu falei assim, bom, então eu quero um brioche quente, de queijo Minas, quente, e um cafezinho, um carioca. Ele passou para trás do balcão, sem a máscara aqui, sem usar a máscara corretamente, com as mãos sujas, manipulou o pão que eu ia comer. Aí eu olhei aquilo e falei assim, aqui, deixa eu te perguntar, esse sanduíche é o meu? Esse salgado é o meu? E aí ele disse, sim, senhora, eu vou esquentar. Eu falei, não é mais não, eu não quero mais comer, porque você não está usando máscara, você não está usando luva para manipular a comida, você está falando com seu sócio em cima do meu sanduíche, do meu salgado. Em tempos de coronavírus, você não se conscientizou que isso mata? Obrigada, amigo, eu não quero o seu lanche. Né? Mas você vê como que as pessoas ainda têm muita dificuldade de se conscientizar do mal que pode ter para ele e do mal que ele pode causar nas pessoas. E a gente não tem que ter essa vergonha. Viu alguém sem máscara? Comente mesmo. Eu fui numa quitanda comprar fruta para o meu filho e o cara estava me servindo sem máscara. E aí eu perguntei, você não tem medo de pegar coronavírus ou passar para alguém? Ele disse, não, eu sou muito novo, muito forte. Se pegar, vou dar um jeito. Eu falei, você tem mãe viva, vó viva? Tenho. São idosas? Razoavelmente sim. Falei, sabia que você pode levar isso para alguém? Pode não morrer com isso, mas pode levar isso para alguém? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. Tem que se colocar. Porque quando a gente se coloca, se posiciona, as coisas mudam na vida da gente. Ricardo, nosso tempo está assim, faltando pouquíssimos minutos para acabar. E eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho feito mesmo nas lives.
O que é que você tira de aprendizado dessa pandemia? O que é que você conseguiu enxergar de positivo em tudo isso que vem acontecendo? Bom, o principal aprendizado que fica, não na minha avaliação, é uma maior responsabilização com o sistema público de saúde, né? Porque quando você faz essa reflexão, a gente consegue perfeitamente enxergar que o sistema público de saúde bem estruturado, ele interfere na qualidade de vida das pessoas. E quem está morrendo, na verdade, na grande maioria dos casos, são aquelas pessoas de áreas em que o acesso é ruim. Então, se Sim. tem um aprendizado que fica, é que algumas coisas não são mais razoáveis permanecerem acontecendo. Não dá mais para suportar. Como, por exemplo, essa situação da fiscalização sanitária em estabelecimentos. A fiscalização sanitária, ela não é só para fiscalizar naquele momento ali, lavrar um auto de infração, dizer você estava sem máscara, não.Ela serve para educar o comerciante para que o seu funcionário use máscara, seja em período de pandemia ou não, porque na verdade, quem manipula alimento, esse é o papel do fiscal ali, né? Quem manipula alimento deveria estar usando máscara independente de tempo de pandemia ou não, não é? Então não são mais razoáveis algumas situações, não é? Nós não temos mais que ver um doente hipertenso, não é, que o médico generalista do posto de saúde não consegue controlar a pressão dele, não ter acesso a um cardiologista e por isso ele fica convivendo com aquela hipertensão descontrolada. É um exemplo que eu estou dando. Um diabético não ter acesso ao endocrinologista, né, para que possa, digamos assim, tratar o diabetes de uma forma mais especializada, não é? Outra questão que nós temos assistido e que é grave, o saneamento no Brasil é péssimo, a cobertura é péssima. Enquanto nós assistimos ideologias políticas se degladiando, que não vão levar a lugar nenhum, a gente está assistindo aí a política de saneamento perversa. Só agora que estão falando isso. Foi preciso uma pandemia para começarem a dizer que um dos investimentos do país tem que ser saneamento básico, enquanto a gente sabe, não é que isso é uma coisa básica. E eu queria terminar, Ana, acima de tudo, falando que um grande aprendizado que fica é a tratativa com o profissional da saúde, não é? Nós temos uma política de humanização que está aí, linda e maravilhosa, nos cadernos do Ministério da Saúde. Uma dessas políticas, uma das ações dessa política prevê a oitiva frequente dos profissionais de saúde para que eles possam, digamos assim, ter um canal de diálogo, um canal onde eles coloquem para fora todos aqueles problemas estruturais que eles observam e pensam que podem ser consertados, e nós não temos essas políticas efetivamente implantadas nos ambientes assistenciais à saúde, não é? E por que nós temos perdido tantos enfermeiros e técnicos de enfermagem no Brasil quando comparamos com outros países? Por quê? Tem muito a ver com o que você brilhantemente falou esses dias. O estresse causa liberação de mediadores, de neurotransmissores, que aumentam o desgaste mental, aumentam o gasto metabólico, que nos consomem o nosso sistema imunológico. Impactam direto no sistema imunológico. Não é mais razoável nós vermos a enfermagem com escalas de trabalho altamente acachapantes sobre a qualidade de vida. Tem hospitais que não autorizam nem mesmo o profissional a trocar o plantão, não é, porque alegam que a lei trabalhista não permite, quando na verdade a gente sabe que não é assim que funciona, não é? E aí aquele profissional não tem a chance nem de ir ao aniversário de um filho, porque ele não pode trocar o seu plantão com outro colega, não é? Não tem como mais nós admitirmos determinados tipos de coisa. E se tem uma saída que os profissionais precisam dar, é valorizar suas associações de classe. É outro aprendizado que fica. Desvalorizamos os conselhos. Isso traz força. Não nos sindicalizamos, não é? Não vamos a uma reunião do Conselho de Saúde. Achamos que a participação dos profissionais na política não é importante. Uma vez eu estava numa sala de professores, para terminar minha colocação, e aí nós estávamos conversando sobre o fim das aposentadorias especiais para os profissionais da saúde. Aliás, esse é um detalhe importante, não é? O profissional hoje de saúde, apesar de toda a exposição biológica, que é a mais grave de todas,
não é? Ele não tem mais sua aposentadoria especial, que foi cassada na reforma da Previdência, enquanto algumas castas, não é, ficaram com seus privilégios mantidos. Em parte, a categoria da saúde foi prejudicada porque lá no Congresso Federal nós não temos grande número de psicólogos, de enfermeiros, de médicos. Então, nós não tivemos proatividade para defender os interesses, e não são interesses de castas, são interesses que dão aos profissionais melhor qualidade de vida e, consequentemente, mais segurança ao sistema. Que dão força para a Então, classe. são algumas colocações, né? que eu fiz aqui que nós vamos ter que aprender com isso tudo, aprender com essa crise, que nós vamos ter que depois sentar, respirar e discutir. Sim. Na verdade, depois dessa pandemia, nós não seremos as mesmas pessoas. Hoje, Justamente. nós já não somos as mesmas pessoas de antes da pandemia. E depois da pandemia, nós vamos ter que continuar nos reinventando. E depois que o isolamento social for afrouxado, nós ainda assim vamos ter que ter muita consciência, muito cuidado, porque enquanto não tiver uma medicação que de fato contenha o vírus, ele vai estar aqui no nosso meio. Exatamente. E isso tem que ficar bem claro, por quê? Porque a forma como nós vamos nos relacionar mudou, né? Mudou por várias formas, mudou em vários setores. Então, é preciso que a gente hoje comece a olhar um pouco para nós e pensarmos assim: como eu vou me preparar para lidar com esse mundo novo daqui a pouco? Porque ele vai chegar. E a conta disso vai chegar também, né? Eu, Ana Clara, prefiro chegar da melhor forma possível. Eu prefiro chegar saudável. Eu prefiro chegar perto das pessoas que eu amo. E eu prefiro e preciso ter maior consciência sobre o meu papel como cidadã, sobre o meu papel como a pessoa que vai lá na urna e bota um voto lá e tem que saber para onde vai aquele voto, quem é aquela pessoa, ou então não votar. Justamente. Então não votar. Eu preciso me responsabilizar pelos meus atos quando eu jogo um lixo aí no chão, quando eu, sei lá, mando matar um animal silvestre. Tá aí o retorno de tudo isso. Então, assim, nós precisamos ter maior consciência, consideração, humanidade uns com os outros, porque senão essa raça aqui, ela não vai continuar viva por muito tempo, né? Você vê que em pouco tempo de isolamento, o nível de aquecimento global mudou. Olha que merda que a gente estava fazendo com o mundo e precisa de um negócio desse cair na nossa cabeça para a gente conseguir parar e entender. E assim mesmo tem algumas pessoas que não conseguem entender. Eu quero, Ricardo, agradecer a você assim, do fundo do meu coração pela sua disponibilidade. Eu sei da sua agenda, a Inês. Inês, um beijo no seu coração por você ter me indicado aqui o Ricardo. Eu amo a Inês, conheço o trabalho da Inês de muitos anos, porque fui psicóloga hospitalar lá no DIP, então tenho esse carinho por ela. Obrigada pela sua fala, pelo seu esclarecimento, obrigada pela maneira como você enfatizou as atitudes que nós temos que ter durante a pandemia, pós a pandemia e para com o mundo de modo geral. Então, muitíssimo obrigada por você estar aqui, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Mais uma vez, parabéns pela sua atitude. E vamos continuar o Fique em Casa até que nós comecemos realmente a derrotar essa situação que nós temos. Exatamente. Isso é o básico, gente. Fica em casa o tempo que puder. E quando tiver uma necessidade muito grande, aí saia tomando todos os cuidados. Tenha compaixão com o outro e com você mesmo. Segunda-feira nós teremos uma live com a professora doutora Renata Livramento, falando sobre depressão nos profissionais de saúde que estão enfrentando aí a Covid-19. Conto com a presença de vocês. Muitíssimo obrigada por todos vocês que estão aqui.
e até mais. Solidariedade na veia agora, gente. Beijo para vocês. Tchau, Ricardo. Muito Tchau, tchau, obrigada. gente. Obrigado.